Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. Eles disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje, várias vezes nos salmos, nós cantamos: alegrai-vos. E eu pergunto, nós estamos alegres, como diz o Papa Francisco, a alegria do Evangelho, ou nós somos cristãos com cara de velório? O que nos traz a verdadeira alegria? E é isso que nós devemos refletir, que é a obra redentora de nosso Senhor. Quantas vezes, nós nos alegramos com as coisas do mundo, quando passamos num concurso, num vestibular, quando passamos de ano sem ficar reprovado, quando alguém casa, quando alguém se forma, quando vamos para um churrasquinho, um jogo de futebol. Mas todas essas pequenas alegrias são passageiras. E elas devem ocorrer nas nossas vidas, mas devem ocorrer tendo por sentido o Cristo. Devemos estudar, devemos nos casar, devemos nos formar, mas tudo para a honra e glória de Deus. Por quê? Porque o evento da ressurreição é o evento que muda tudo na nossa criação. Tudo.
Quando vocês ouviram ontem, quem participou da vigília pascal, as 7 leituras, da primeira leitura da criação, ao 7º, onde os profetas esperam, nós temos o que? A história. Deus no primeiro dia cria, começa a criação, primeiro dia. Só que o homem peca. Adão e Eva caem na tentação e pecam. E aquilo que nós tínhamos de mais precioso, que era a nossa comunhão, a nossa união com Deus, porque observa, Adão e Eva conversavam com Deus como eu estou falando com vocês. E o pecado nos separa de Deus. Nós perdemos a união, o acesso a Deus, tanto que após a saída do paraíso, Deus coloca os querubins para guardar a porta, para que nós não voltássemos. Então, toda a obra que Deus faz na Bíblia, todas as alianças que Ele tenta com os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, é tentando resgatar esse povo. Mas é um povo de cabeça dura, de coração duro. E aí, dos profetas até João Batista, por volta de 400 anos, Deus se cala. Não tem mais profecia. Não se ouve mais, ninguém mais fala em nome de Deus. Imagine vocês ficarem no silêncio, sem ouvir Deus. Por isso, agora, a obra da nossa salvação. E o Evangelho começa o primeiro dia, para recordar que a ressurreição, a obra da nossa salvação, paixão, morte, ressurreição e ascensão de nosso Senhor, diz respeito à nova criação. E a nova criação é muito mais presente do que a primeira, é muito mais forte. Por quê? Eu disse, Jesus muda tudo na nossa vida. Porque se não fosse a ressurreição, a morte seria o nosso fim. A morte teria a última palavra. Mas pela ressurreição, Ele nos abre a porta novamente e o acesso ao Pai. Da mesma forma, o túmulo está vazio, o Santo dos Santos está vazio, o véu se rasgou. Cristo nos dá agora o acesso novamente à eternidade, de voltarmos ao reino de Deus. Observação: iniciamos a Bíblia, a Sagrada Escritura, com o paraíso. E terminamos com Apocalipse, com o retorno ao paraíso, de onde nós devemos voltar. Então, a ressurreição nos abre a porta à vida eterna. Agora vem, e nós? Nós que estamos aqui, por que recordamos o sacramento do batismo? E vocês foram aspergidos com a água, recordando o batismo. Porque pelo batismo, vamos lá, todos nós já recebemos a força do Cristo. O primeiro óleo, o óleo do catecúmeno, o padre unge o peito da criança ou do catecúmeno com óleo, dizendo: o Cristo Salvador lhe dê a sua força, que a força do Cristo penetre em sua vida, como este óleo em seu peito. Quem de nós recorda, nas nossas dificuldades, nas nossas adversidades, nas nossas quedas,
que já fomos ungidos e já nos foi dado a força do Cristo. E mais ainda, Ele nos deu a semente da ressurreição. Semente. A semente precisa germinar. E ao germinar, ela precisa florescer. E ao florescer, ela precisa dar frutos. E nós precisamos que a glória da ressurreição em nós faça frutificar a semente. Então a palavra de Deus precisa em nós fazer a vivificação do nosso ser. Porque, como Maria Madalena, a primeira a dar o testemunho, nós agora somos chamados a dar testemunho do Cristo ressuscitado. E por que Maria Madalena? Porque as mulheres, dizia ontem, porque foram elas as fiéis ao pé da cruz. Enquanto os apóstolos caíram fora, com medo, as mulheres permaneceram. E por permanecerem fiéis na cruz, Deus é fiel na ressurreição. Também nós. Não nos desesperemos com as nossas fragilidades, não nos desesperemos com as nossas perseguições, não nos rendamos os nossos fracassos, as nossas dores, os nossos sofrimentos, os nossos obstáculos. Porque a força do ressuscitado fez o quê com a pedra que cobria, que fechava o sepulcro? Abriu. Quer dizer que a força da ressurreição em nós pode remover todos os nossos obstáculos, todas as nossas dificuldades. Na outra versão do outro evangelho, o anjo está sobre a rocha, porque Deus está no comando de toda a nossa vida, inclusive de todas as nossas dificuldades. É Ele que reina, e nós precisamos deixar que Ele reine agora em nós. Nós que já fomos batizados, carregamos essa força. E agora, o que nós então devemos fazer? Simplesmente deixar que a força da ressurreição em nós traga mudança. Não é apenas um esforço humano, mas é a graça de Deus, a própria força da ressurreição. Por isso diz Paulo: aspirai as coisas do alto, não as coisas apenas da terra, não apenas as alegrias mundanas, mas aspirai as coisas do alto. E aí seremos testemunhas, cheios de vida, porque com a ressurreição Ele é vida, e nos dá vida em abundância. Vida para quê? Para que nós possamos curar nossos irmãos e irmãs, para que nós possamos trazer a vida, a ressurreição, aos nossos irmãos e irmãs que estão no vale das trevas. No batismo, nós já recebemos a luz do Espírito Santo. Todo batizado recebe a vela acesa no ciro pascal e é dado, recebe a luz de Cristo. Para quê? Para que nós pedimos a iluminação do Espírito Santo? Para sermos luz aonde tem trevas. Deus não vai colocar a gente no lugar que já está tudo bonitinho, está tudo correto, todo mundo já conhece Deus, todo mundo conhece o Evangelho. Não, eu sou chamado a ser luz lá da minha casa, para aquele ainda, meu filho, aquele meu neto, aquele meu marido, aquela minha esposa, que ainda não conhece Jesus. Eu sou chamado a ser luz lá no meu trabalho, onde as pessoas se afundam apenas no trabalho e esquecem que existe um Deus. Eu sou chamado a ser luz lá na escola, junto com os amiguinhos, as amiguinhas, que muitas vezes não conhecem Jesus. A luz deve ser posta
aonde existe escuridão. Novamente, o batismo em nós, então, deve nos fazer cheios de vida para levarmos vida, cheio de cura para curarmos, cheio de luz para iluminarmos, cheios de santidade para santificarmos. Todo batizado, profeta, rei e sacerdote, profetiza, rainha sacerdotisa. Cristão quer dizer ungido. E no Antigo Testamento, rei, profetas e sacerdotes, os escolhidos por Deus, eram ungidos. E vocês batizados, ungidos, Deus olha para vocês e diz: vocês são os meus escolhidos. Que possamos então deixar essa graça entrar em nós e reconhecer a nossa missão. Que com a força da ressurreição, nós devemos chegar à ressurreição, à glória da ressurreição. Que o Espírito Santo então nos dê a verdadeira alegria, não as falsas, não a do mundo, não a dos prazeres passageiros, mas a felicidade que não passa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Então vamos